Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina número 3 de redes de computadores. Hoje eu vou apresentar aqui alguns conteúdos para vocês. Antes de mais nada, como a gente está começando ainda esse projeto, né, das oficinas, eu quero deixar alguns lembretes aqui. Sei que eu já comentei eles na oficina 1, na 2, mas a gente tem que deixar bem claro qual que é a ideia das oficinas, tá? Porque senão vocês aí do outro lado vão criar uma falsa expectativa, uma expectativa de algo que não vai acontecer, vocês vão se frustrar e não é essa a ideia, né? Então, o objetivo das nossas oficinas, em primeiro momento, não é ensinar, tá? Não é ensinar diretamente. Para isso, as aulas, vocês já têm elas aí, acesso a elas gravadas, já tem materiais de ensino, já tem ferramentas no ambiente do AVA. Então, esse não é o intuito, não. E sim, a gente vai realizar aí um bate-papo, algo mais aí descontraído. Óbvio que esse bate-papo é voltado para os assuntos da disciplina. Dentro do contexto da disciplina, eu pretendo aí mostrar a importância dela no dia a dia para vocês, onde vocês vão utilizar esses conceitos de redes de computadores, a que nível, como que funciona. Algumas curiosidades, né? Então, tenho bastante experiência aí já na área de redes, então já peguei bastante problema. Então, conforme a gente for entrando nos assuntos e que eu for lembrando desses problemas, desses cenários, dessas curiosidades, eu vou comentando com vocês. Vou deixar sempre em aberto trazer notícias. Por quê? Porque, como a gente sabe, nossa área de tecnologia é uma área muito dinâmica e aí, às vezes, a gente precisa esperar, né? Às vezes acontece alguma notícia e ela é importante, ela tem impacto. Então, vou tentar trazer essas notícias aí para vocês. Quando eu não conseguir trazer alguma notícia atual, alguma coisa, vou tentar trazer algum vídeo, alguma coisa diferente para motivar. Falando em vídeo, vocês gostaram lá do vídeo da animação 3D? Lembra que a gente começou ele na oficina 1 e 2, ele é bem extenso, então na oficina 3 e 4 a gente também vai ver o restinho dele, mas vocês têm acesso lá no YouTube. E por fim, como objetivo aí, para fechar, é a gente trabalhar exercício, né? Eu sei que fica difícil trabalhar exercício sem ensinar, por isso que eu vou apresentar o exercício para vocês, quero que vocês tentem puxar aí na memória, no raciocínio, a resolução dele. Se não conseguir, não tem importância. Sobre aquele assunto específico, eu vou fazer um breve overview, uma rápida discussão do assunto, a gente retorna para o exercício e aí eu tenho certeza que vocês vão achar essa resposta, ok? Então é esse que é o objetivo aí das nossas oficinas. Tá? Lá para a oficina 5, vocês já param de falar, porque aí vocês já pegaram o jeitão. Bom, o que eu programei para essa oficina? Qual que é a agenda da nossa oficina de hoje? Vou apresentar para vocês o conceito do que é rede de computadores e do que é uma internet. Existe uma confusão aí nesses conceitos, se a gente pensar micro ou macro. Vamos comentar aí sobre as principais organizações que padronizam toda a parte de comunicação, toda a parte de computação, toda a parte de tecnologia. Existe aí uma série de órgãos, de instituições que visam criar esses protocolos, que visam criar esses métodos, esses padrões, porque senão as redes não iam funcionar, né? Por fim, acho que aí um dos tópicos aí mais interessantes, ainda aí dentro do capítulo 1 do livro de vocês, os modos de transmissão. Na oficina 2 a gente viu modos analógico, digital, vimos sinal serial, paralelo, e agora eu vou apresentar para vocês o simplex, half duplex e full duplex. E é legal que não se usa só em redes de computadores, esses conceitos. Eles se estendem para a área de telecomunicação, se estendem então para quase tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Então vai ser legal que, com os exercícios que a gente vai fazer aqui, eu vou começar a estimular vocês a olhar para dispositivos, olhar para tecnologias, olhar para comunicação e saber que tipo de comunicação é. Isso é uma das coisas mais importantes, ponto mais chave aí da nossa oficina, tá? Esse conteúdo. E, por experiência, não só para a área de redes, mas em várias outras áreas, já prestei vários concursos e cai muito esses assuntos, pessoal.
Seja concurso de rede de computador, seja concurso de programação, seja concurso de computação, seja concurso de TI, de analista, de sistema. Qualquer concurso costuma cair esse tipo de teoria. Então é muito legal, tá? Bom, começando aí, só uma rápida introdução para a gente conseguir para os exercícios, né? O que será que quando a gente fala em rede, né? O que é uma rede de computadores, né? Qual que seria a menor definição possível para quando eu falar em rede de computadores já vir algo na minha mente? Uma rede de computadores para existir precisa de pelo menos 2 ou mais dispositivos aí conectados para que se tenha uma rede. Não faz sentido eu ter uma rede de computador se eu tenho um computador só nessa rede. Não, por quê? Porque o propósito da criação das redes de computadores foi sempre compartilhar recursos, sejam recursos de hardware, sejam recursos de software. Mas como assim? Compartilhar o que de hardware? Compartilhar o que de software? De repente eu quero compartilhar o acesso a uma impressora. Então eu tenho 2 computadores, tenho uma impressora só, não estou com dinheiro para comprar uma impressora para cada departamento. Posso compartilhar o uso da impressora para 2 ou mais dispositivos. Então estou compartilhando o hardware, aquele e-mail físico, aquela impressora, para 2 dispositivos se conectarem a elas. Ou posso ainda compartilhar serviços ou dados que são softwares. Então, eu posso ir para a área de software e compartilhar, por exemplo, um servidor de e-mail, um servidor de backup, um servidor de rede. Então, tem vários outros recursos lógicos. Então, não consigo palpar que eu preciso compartilhar a própria internet. Quando eu contrato um serviço de internet com um provedor, ele me dá um IP público, um IP para eu conectar na internet. Seria lindo se ele me desse vários IPs para eu comunicar na internet. Então, se eu tenho 50 computadores na minha rede, seria legal se ele me desse 50 IPs reais. Esses 50 computadores se conectassem na internet de forma única. Mas isso ia esgotar os IPs, né? Então, o que a gente trabalha? Você contrata um IP. Esse 1 IP você distribui para a sua rede interna. Então, você está compartilhando recurso de software, de serviço. E aí a gente pode extrapolar, né, para qualquer hardware, para qualquer software. Então, a definição de rede de computador é o quê? 2 ou mais dispositivos interligados com o objetivo de compartilhar recursos. Recursos sejam eles lógicos, ou sejam eles físicos, tá ok? Então essa é a menor definição possível. Eu estou fazendo questão da gente explorar ela bastante, porque afinal é o nome da disciplina que vocês estão estudando, redes de computadores. Bom, e a internet? Como será que eu posso classificar a internet? Será que a internet é uma rede de computadores? Sim, pessoal. E é uma rede gigantesca. É um emaranhado de redes, na verdade. Por quê? Se eu parar para pensar, na minha casa, eu tenho uma rede doméstica, com recursos ali limitados, um roteador mais simples, mas tenho lá meus dispositivos, notebook, celular, impressora. Então, por eles estarem todos conectados, compartilhando recursos, por exemplo, a própria internet, já tenho a minha rede doméstica. O meu vizinho tem a rede doméstica dele, o meu outro vizinho tem, todo mundo no bairro tem, todo mundo na cidade tem sua rede. As empresas têm as suas redes próprias, seja o tamanho que for, de 5 computadores, 10, 50, 100, 1000... Tem a sua rede interna também, uma rede corporativa. A gente já está num outro nível de rede, com mais recursos, com mais demanda. Mas independente da minha rede, se ela é doméstica, se ela é corporativa, todas elas estão conectadas em um meio só,
que é a internet. Então, se vocês pararem para pensar, a internet ela é um emaranhado de redes pequenas, sejam domésticas, caseiras, sejam corporativas, independente do porte da empresa, estão todas elas conectadas em uma rede só. Então, se você conseguir olhar, ter uma visão aérea, você vai ver uma rede só. Quando você conecta a sua rede na internet, você está dando acesso, tanto para quem está de dentro da sua rede ir para fora, quem está de fora ir para dentro. Então, no fundo, vira uma rede só, monstruosa. Aí nos vídeos que a gente está assistindo, vai chegar um momento lá, e eu acredito que seja na oficina hoje mesmo, na 3 ou na 4, que vai mostrar o emaranhado que é essa rede, tá bom? Então, se eu pudesse definir de forma simples aí o que é uma rede de computador, e estender esse conceito para a internet, eu vou falar assim, a grosso modo, que ela é uma rede de outras redes. Isso é a forma mais simples possível para eu definir o que é uma rede de computador. Agora, se eu quiser extrapolar um pouquinho, ter uma definição um pouquinho mais formal, mais técnica, eu falo que ela é uma rede pública, porque todo mundo pode ter acesso mundialmente. Então, qualquer lugar do planeta eu posso me conectar a ela. Tá bom? Então, lógico, existe uma série aí de provedores, de serviços, de servidores, de infraestrutura por trás, mas no final é uma rede só conectada. Como que surgiu a internet? Visando a comunicação das pessoas. Então eu tinha lá, por exemplo, instituições de pesquisa, faculdades, que queriam trocar informações, pesquisadores queriam se comunicar, e ficava difícil, né? Os meios, na época, carta, demorava para entregar, era uma comunicação aí assíncrona, né? Você envia, espera outra pessoa receber, quando ela quiser responder, se quiser responder, responde. Então, surgiu principalmente para facilitar a comunicação das pessoas. Óbvio que, assim como toda a tecnologia, o desenvolvimento sempre ocorre com objetivos militares. Então, objetivos militares alavancam aí o desenvolvimento tecnológico ou também científicos, como eu falei, para os pesquisadores trocarem aí as figurinhas. Bom, vamos partir para um exercício então. O primeiro exercício aqui, ele trata sobre dispersão geográfica, sobre formas, classificações dessas redes, né? Já nos contextualizamos, sabemos como são essas redes, domésticas, corporativas, todas elas estão interligadas na internet, mas eu consigo classificar elas. Então, esse exercício aqui, vamos ver ele junto, ó. Qual a alternativa que apresenta a ordem correta? Ou seja, eu tenho aqui 3 itens, tenho 3 descrições, eu preciso achar a alternativa que respeite exatamente essa ordem, sequencial aí, 1, 2, 3. Então, ao relacionar a descrição da dispersão geográfica e conexões dessas redes com o nome de cada classificação. Então, de cara, eu tenho certeza que vocês já lembram que, no mínimo, 3 tipos de classificações são as mais importantes, né? Que são a LAN, a MAN e a WAN, né? Essas são as 3. Tudo bem, mas qual delas aqui que representa uma abrangência geográfica pequena, com conexões limitadas a uma sala ou no máximo um prédio? Qual delas é a LAN, a MAN, a WAN, que tem uma abrangência aí média, limitando a sua conexão a uma distância de uma cidade? Qual é a outra que tem uma limitação aí quase grande, ilimitada, e interliga essas cidades? Então, esse que é o objetivo do exercício. Não quero que vocês tentem acessar as alternativas, porque elas confundem, elas embaralham. Então, a ideia nesse tipo de exercício é marcar no item aqui do lado qual a classificação que você tem certeza. Por exemplo, a pequena, eu tenho certeza que é a LAN, é a local. Então, você vai lá e já marca o L aqui e vai tentando fazer por eliminação.
Conseguiram fazer? Chegaram aí na resposta da alternativa? Vamos fazer um overview rapidinho aí desses conceitos, ó. As classificações que a gente tem aí é a LAN, que é a Local Area Network, a MAN, Metropolitan Area Network, ou a WAN, Wide Area Network. O que difere elas, ó? A LAN é uma rede local, com abrangência pequena, ou seja, ela limita a sua rede, a distribuição, o acesso da sua rede a locais pequenos, geralmente uma sala ou no máximo um prédio. E a MAN, Metropolitan, então já nos dá uma noção aí que alcança pelo menos a distância de uma cidade. Então a gente tem uma região geográfica já um pouco maior, média. E por fim a WAN, que já é uma longa distância, quase ilimitada, e ela permite conectar aí cidades, estados, países. Então a gente já está numa rede aqui já quase que ilimitada. Então essas são as 3 principais classificações, elas que a gente está trabalhando no exercício, mas a gente não pode esquecer e existem diversas outras classificações. A RAN e a PAN são as mais comuns, porque são as domésticas, são as de uso pessoal, tá? Então cuidado, porque na literatura a gente tem aí, ó, umas 20, 30 classificações. As que mais importam é a LAN, a MAN e a WAN, certo? Então, se a gente voltar para o exercício aqui, ó, tenho certeza que agora a gente consegue fazer. Então pediu aqui, ó, cuidado, porque ó, o item 1 fala que é pequeno, o item 2 fala que é o médio, o item 3 fala que é o grande. Dessa vez aqui está ordenado. Pode ser que numa prova, num concurso não esteja. Então não tenta decorar LAN, MAN, WAN, né? Ainda por ordem alfabética ainda, né? L, M, W. Porque se inverter as ordens aqui, vai inverter a ordem no resultado também, na alternativa. Então a gente tem aqui que a resposta seria letra D. Espero que vocês tenham acertado aí, tá? Inclusive até antes do nosso overview, mas se não lembrava, não tem importância, o overview serve para isso. A gente continuar aqui com as nossas informações, com os nossos conceitos, eu vou comentar para vocês rapidamente só que existem aí organizações, tá? Nada é do jeito que eu quero, do jeito que o professor quer, do jeito que o cientista... Não. Criaram-se, padronizaram-se, os países têm que entrar num acordo, então cada país geralmente tem a sua organização. A ANSI é um instituto americano que padroniza, BSI é um instituto inglês, o DNI é um instituto alemão, e aqui no Brasil a gente tem a ABNT. Então ela que nos dá algumas normas. Outras coisas que eles padronizam aqui, ó, a gente tem o EIA, que é a Associação das Indústrias Eletrônicas, a TIA aqui, não vamos confundir, ó, TIA, Associação das Indústrias de Telecomunicação, o I3E, um instituto muito forte aí, institutos de engenheiros elétricos e eletrônicos, que regulamentam quase tudo que você for criar, algum dispositivo, eles precisam fiscalizar, eles precisam ter consentimento. E o último aqui, IETF, Grupo de Trabalho e Engenharia para recursos de internet. Então, pessoal, são só essas organizações? Não. Existem dezenas, centenas, milhares. Tá? Tudo tem que ser combinado, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser aprovado para depois soltar no mercado para usar. Tá ok? Bom, vamos ver a terceira parte do nosso vídeo aí. No retorno a gente volta e eu vou mostrar para vocês o exercício do simplex, half duplex e full duplex, tá ok? Até mais. O proxy encontra endereços não autorizados no conteúdo do pacote. E então, este pacote é sumariamente destruído. Mas isso não é tudo. Os que conseguem passar continuam seu destino.
Próxima parada: o Firewall. Dentro dele, se tem o controle de todas as portas de entradas e saídas, tanto da intranet quanto da internet. Quando o pacote sai do firewall, ele é colocado novamente na estrada por outro roteador, ou bandwidth. Esse roteador seleciona somente os pacotes que serão enviados para um determinado destino, e, eventualmente, alguns são ignorados e destruídos. Os pacotes principais, então, serão finalmente enviados ao mundo da internet. Um mundo interconectado de estações de trabalho que aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as estações. Não existe nenhuma proteção. É um plano de espaço, um plano de oportunidades, um plano de milhões de coisas trafegando, aguardando a seu destino, como uma correspondência dentro de um avião. Mas por causa desta liberdade, você corre o perigo de eventualmente encontrar com o ping da morte. Normalmente, esses pings trafegam na direção contrária, comportando-se como uma informação anormal, trafegando pela web. As vias pelas quais os pacotes trafegam, assim como cabos marítimos, linhas telefônicas e satélites, nem sempre atingem uma velocidade satisfatória, bem como sua disponibilidade, mesmo porque os meios de transmissão são um tanto restritos. Após os pacotes saírem do mundo virtual, a internet, chegam finalmente ao seu destino, passando por um outro firewall. Dependendo da perspectiva que você vê, o firewall pode ser um grande aliado ou um grande muro, onde suas informações poderão jamais passar. Fala pessoal, gostaram do vídeo? Lembra que essa é a terceira de 4 partes que é o vídeo é bem longo, é 12 minutos, a gente vai passar aí de 3 em 3. E na oficina 4 convido vocês para a gente assistir a última parte, e depois se puderem assistam isso na íntegra, no YouTube, procurem lá, redes de computadores, animação 3D, é muito interessante, tá pessoal? Todo mundo, todas as aulas, todos os cursos que eu já fiz de redes de computadores é mostrado esse vídeo, porque criaram uma animação bem interessante, tá bom? Bom, continuando com os modos de transmissão, então, comentei com vocês que a gente tem o Simplex, Half Duplex e Full Duplex. E eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. Será que vocês já conseguem ir me respondendo? Ó? Esse não é múltipla escolha, não. Quero que vocês associem esses modos de transmissão, ó, Simplex, Half Duplex ou Full Duplex, para as comunicações abaixo. Uma emissora de rádio, seja AM ou FM, será que ela é Simplex, Half Duplex ou Full Duplex? E um rádio amador? E uma telefonia fixa, telefone fixo? E uma telefonia celular? E o Nextel, que também é telefonia, mas é por satélite? E a comunicação entre computadores? Então eu queria que vocês associassem aí, rapidinho, mentalmente mesmo, qual que é essa comunicação. Para quem ainda não se antenou, vou fazer aqui um rápido overview com vocês, ó, sobre esses modos. O Simplex, ele sempre tem um lado dele de comunicação, porque quando a gente fala em comunicação, a gente está querendo comunicar o quê? Vamos supor, lado A com lado B. O dispositivo 1 com o dispositivo 2. Então, um desses lados sempre é emissor e o outro lado sempre é receptor. Esses papéis não se invertem. Então, um exemplo clássico disso é uma emissora de TV. O próprio nome fala, emissora de TV.
ela está sempre emitindo um sinal e você está sempre recebendo esse sinal. Então, ela é o lado A, que emite o sinal, você é o lado B, na sua casa, que com uma antena recebe o sinal. A Half Duplex. Ambos os lados podem assumir papel de emissor ou de receptor, porém, não simultaneamente. Um exemplo clássico aqui são os walkie-talkies. O que eles fazem? Tem o A e o B. Eles conseguem falar ao mesmo tempo? Não. Quando o A está falando, o B está ouvindo. O B sempre só ouve? Não. O B pode falar também. Mas quando ele fala, o A está ouvindo. Então não pode simultaneamente. E por fim, a Full Duplex, ambos, lado A e lado B, podem ser emissores, podem ser receptores, inclusive ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, se eu pegar os telefones aqui, quem já estava alguma vez fez alguma ligação, estava falando, outra pessoa começou a falar também, é viável? Não é, né? Porque nem uma pessoa A nem a B se entende, mas as duas podem falar. Eu posso estar falando e ouvindo ao mesmo tempo. Tá? Não é legal para uma comunicação? Não é, mas acontece. Então aqui eu trago isso numa figura, tenta memorizar ela vai ser crucial aí para a gente trabalhar o exercício. Então a simplex estabelece uma comunicação entre o A e o B, e olha aqui o sentido da setinha, sempre do emissor para o receptor, os papéis nunca se invertem. Já na Half Duplex, o transmissor está enviando, o receptor está recebendo, ou o lado B inverte, vira transmissor, e o lado A vira receptor. Então tem o ou, não é ao mesmo tempo. E por fim, a Full Duplex. Então tem uma setinha só aqui com os dois sentidos. Para quê? Para que lado A e B fale ou escute ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos voltar para o exercício agora. Reflitam aí, pensam comigo. Uma emissora de rádio, seja ela AM ou FM, o que vocês acham que ela é? Simplex, Half Duplex ou Full Duplex? Vai anotando no cantinho aí. A dica já está até no próprio nome, né? Rádio amador. Quem já viu pessoalmente, né? Teve contato ou já viu algum seriado, algum filme que tinha um rádio amador. Lembra como que funcionava lá? Vou ouvir aí os canais, as frequências aí e tal. Pode falar, mas pode ouvir. Mas será que pode ao mesmo tempo? E as telefonias, hein? Temos 3 telefonias aqui, Como que funciona uma telefonia fixa? Como que funciona uma telefonia aí de celular? E como que funciona uma telefonia do tipo da Nextel? Conseguiram chegar aí? Diferenciou elas? E uma comunicação entre computadores, hein? Aqui eu estava só em telecom. E agora se eu voltar para computadores, qual será que é? Simplex, Half Duplex, Full Duplex? Depende do dispositivo, depende da interface, como que é? Anotaram todas aí? Chegaram nessas respostas, Emissora de TV, Simplex, AM, FM, rádio, Simplex, né? Ela emite o sinal. Ela sempre está emitindo e você configura seu rádio, sintoniza a frequência, sempre está recebendo. Você não consegue se comunicar lá com o locutor, com a rádio. Rádio amador, Half Duplex. Esse Half aqui, por quê? Porque hora você pode estar falando, hora você pode estar ouvindo. Você não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. A telefonia fixa ou celular, as duas são Full Duplex. As duas são. Então eu consigo falar e ouvir ao mesmo tempo. O que já não ocorre naturalmente, nativamente, na Nextel, de satélite, né? Quem já viu usando lá, você aperta o botãozinho, fala, quando você aperta o botãozinho ele fecha o canal, permite que você envia, não permite que você recebe. E as redes de computadores, tudo depende, né? Por exemplo, se eu estiver me comunicando com um cabeamento, par trançado, é Full Duplex. Se eu estiver me comunicando com Wi-Fi, é Half Duplex. Então depende do meio. Tá? Isso aqui eu vou dar uma comentadinha com vocês na próxima oficina. Até lá, um abraço.